Temas da doutrina social da Igreja, a analisar com o professor Manuel Silva. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. E obrigado por estar neste programa. Em cumprimentar também os telespectadores e telespectadoras. Já é o terceiro programa. Terceira semana em que marcamos presença nesta rubrica sobre a doutrina social da Igreja, onde falamos da dignidade da pessoa humana, onde falamos das desigualdades sociais. E hoje, por proposta do professor Manuel Silva, falaremos sobre a doutrina social da Igreja e pobreza. Que denúncias são feitas nos vários documentos da doutrina social da Igreja acerca da pobreza e que pistas se apontam também para que quem é pobre saia dessa condição? É verdade. A pobreza é de facto um tema presente em toda a doutrina social da Igreja, mas que em rigor tem raízes bem mais longínquas. Eu diria que vem do Antigo Testamento e vem da tradição da Igreja, tal como a conhecemos através dos evangelhos e das primeiras passagens. Por vezes, e nessa circunstância, diz-se com alguma frequência que o Evangelho refere: pobres sempre os tereis entre vós. É uma frase que está no Evangelho. O que é que ela significa? Essa é uma frase que tem sido abusada por muitas pessoas. Eu não vou entrar por aí porque o nosso tempo é pouco. Mas percebe que não é literal o que não é literal e não tem o sentido que algumas pessoas procuram, se calhar com alguma intenção e algum interesse, retirar da frase. Eu gostaria de remeter esta questão para exatamente o Antigo Testamento. Os livros fundamentais em que esta questão se trata, que é o livro do Deuteronômio, o livro do Levítico, mas muitos outros livros da Bíblia, em que se percebe muito bem que a condição do pobre está relacionada com a forma de organizar a economia. E eu gosto sempre de dar a ideia, deixar clara a ideia, de que o pobre, segundo o Deuteronômio, tem direito a comer dos produtos da terra, ainda que não possa contribuir para essa produção. Não pode guardar esses produtos, mas tem direito a utilizar esses produtos, e mais, o proprietário, ao fazer a sua colheita, tem que ter a preocupação de deixar uma parte para serviço dos pobres, o que é realmente muito, muito interessante. E isto também é um direito que não faz acepção de pessoas, porque ele é garantido não só ao povo, o povo de Israel, não é? Mas também aos estrangeiros, com particular cuidado por aqueles que são os mais pobres dos pobres da época, os órfãos e as viúvas. Eu acho esta ideia muito, muito bonita. E uma ideia que depois também tem outro tipo de consequências sociais. Por exemplo, a proibição da penhora de bens essenciais. Não é permitido ao credor penhorar bens essenciais. Assim como também não é permitido ao proprietário reter o salário do jornaleiro. Isto são questões que têm 5.000 anos. E estão em livros muito normativos, não é? São livros muito normativos. Mas porquê é que eu os trago para aqui? Porque elas, com outra configuração, são questões que se põem exatamente na atualidade. E são essenciais para erradicar a pobreza? E são essenciais para erradicar a pobreza. Estou a referir-me, por exemplo, às penhoras que estão sendo feitas em bens essenciais, como sejam o caso das habitações, por exemplo, ou mesmo os salários. E estou a referir-me aos trabalhadores que na nossa sociedade muitas vezes se vêem privados de salários durante vários meses. Ora, a doutrina social da Igreja é clara neste aspecto, porque inclui de facto uma série de orientações, digamos assim, para questões fundamentais relacionadas com a pobreza. Desde logo, a definição de um salário mínimo, num nível que assegure uma vida digna. Não é um salário mínimo qualquer.
É um salário mínimo que, consoante as condições concretas de cada país, de cada zona geográfica, permita àquele que trabalha o sustento pessoal e o da sua família. E contribuir para o sustento da sua família. Outro aspecto também a ressalvar pela pertinência que tem na atualidade é o que se refere às leis laborais. Há todo um documento de João Paulo II, que é conhecido, que é a encíclica sobre o trabalho, Laboram Exercis, onde é muito clara a posição relativamente à necessidade que há de haver leis laborais justas, que sejam garantia da proteção dos trabalhadores. Porquê? Porque se considera que na atual situação o trabalhador, qualquer que seja a sua profissão, está numa situação de maior dependência e vulnerabilidade do que aquele que o contrata. Daí a importância de leis que ajudem a assegurar um trabalho digno, que é uma condição para sair da pobreza. Acredito que também o debate em torno do Estado Social, em curso, entre nós, coloque também em causa alguns destes princípios, nomeadamente os mecanismos de proteção social, o acesso à saúde, à educação, etc. É evidente que uma proteção social eficaz é um dos contributos importantes para evitar o empobrecimento e as situações de pobreza. Mas eu gostaria de referir também que não basta ter serviços quaisquer que eles sejam. É preciso que esses serviços públicos sejam de qualidade e, no caso português, segundo a Constituição, que sejam de acesso universal. Mas, voltando à questão da pobreza e como é que ela é vista na doutrina social da Igreja, há um ponto que nós não podemos esquecer. Que é toda a doutrina que é retomada, de alguma maneira sintetizada por João Paulo II na encíclica Centésimos Anos. Na Centésimos Anos é muito clara a afirmação de que deve existir uma opção pelos pobres. Curiosamente, João Paulo II não usa a expressão opção preferencial pelos pobres, que na altura estava em uso na teologia da libertação, sobretudo na América Latina. Mas vai mais longe e diz é uma opção pelos pobres. E o que é que se entende por esta... Que alcance tem essa expressão? Exatamente, tem o maior dos alcances. Porque significa que quer a economia, quer a sociedade, devem orientar os seus esforços para a eliminação das causas da pobreza nos seus próprios territórios. Nos seus próprios territórios, mas naturalmente também o combate à escala mundial. E quando eu digo eliminação das causas da pobreza, volta a uma questão que já referi aqui em programa anterior, que é a necessidade de colocarmos entre os objetivos da política económica, seja a política económica de curto prazo, seja a política económica de desenvolvimento, a erradicação da pobreza como um objetivo a prosseguir por si próprio, com valor em si próprio. Porque numa sociedade bem organizada não tem que existir pobres no sentido de pessoas a viver abaixo de condições de vida humana. E o que é que significa? Deixe-me só acrescentar. Sim. Deixe-me só acrescentar que a não pobreza é um direito humano que tem que ser preservado. Quando falámos no primeiro programa sobre a dignidade da pessoa humana, é a dignidade da pessoa humana que está em causa e que pode ser ofendida se não é dado à pessoa humana condições para se afirmar e garantir subsistência no meio onde vive. Uma referência às implicações que tem essa afirmação, a opção pelos pobres, na própria Igreja, em cada um dos seus membros. Sem dúvida. Eu posso ler aqui até uma palavra de João Paulo II na encíclica Caritas in Veritate, que eu acho que poderá ajudar
A opção pelos pobres não é para a Igreja uma opção acidental, preferencial ou privilegiada, mas é uma opção constitutiva, estrutural e essencial. Eu disse que era desta... Caritas in Veritate? Mas não é. É de um discurso feito aos cardeais em 1980. Do Papa João Paulo II. Exatamente, por João Paulo II. E explica, diz que não pode ser de outro modo, porque o que está em jogo é a mensagem eterna do Evangelho. Depois concretizada na vida de todos os dias. Ora, tem que ser concretizada na vida de todos os dias. E como é que é concretizada na vida de todos os dias? Desde logo, eu diria, naquilo que nós pensamos acerca dos pobres. Porque os não pobres tendem a criar preconceitos na maneira como olham a pobreza. E há aqui um grande espaço para a conversão. Mas também passa por ações concretas. E todos nós, qualquer que seja a situação em que nos encontremos, estamos muitas vezes perante opções relativamente ao modo como olhamos e como tratamos os mais pobres. Seja a nível da empresa, seja a nível da escola, seja a nível dos transportes coletivos, seja ao nível da administração, ao nível das opções políticas. Que lugar damos aos mais pobres na nossa sociedade? Fica essa interrogação à espera de uma resposta de quem nos está a ver e ouvir. Professor Manuel Silva, muito obrigado por ter estado neste programa, onde apresentámos temáticas da doutrina social da Igreja.